Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. A pedra deu pra Xangô, meu pai é rei justiceiro. As matas deu para Oxóssi, caçador grande guerreiro. Marcou pescaria farta, ele deu para Iemanjá. Os rios deu para Oxum, os ventos para Oiá. Grandes campos de batalha deu para algum guerreiro. Campinas para Oxalá deu para seu boiadeiro. Jardim com lindos gramados deu para as crianças brincar. Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. O poço deu pra Nanã, a mais velha orixá. E o cruzeiro bendito deu pras almas trabalhar. Finalmente deu as ruas com estrela e luar. Boa tarde, sou Agnes de Oxum, estou na casa do Pai Maurício de Ogum e vamos bater um papo com o Pai Maurício, saber a trajetória, né, qual foi a trajetória dentro da cabula, dentro da umbanda, enfim, dentro do teu ritual. Gostaríamos muito de saber toda a tua trajetória. Boa tarde a todos, muito feliz de estar aqui com o Iafro, a Agnes. Então, a minha trajetória, né? Minha trajetória de infância em São Paulo com a minha avó, frequentando o terreiro lá, mas na assistência e tal. Vindo para Florianópolis com 10 anos de idade, com 14 anos de idade, conheci uma casa de cabula, ficava aqui em Florianópolis, no bairro Trindade, e comecei a frequentar lá, como médium da corrente mesmo. E anos mais tarde, muitos anos mais tarde, acabei voltando para uma outra casa de cabula, na qual eu fui feito de início do ano 2000 para cá, e agora eu tenho a minha casa de cabula no bairro Carianos. E assim foi. Então, eu sou filho de Bamilê, que é mãe Neuzi de Ogum, no mesmo bairro que eu tenho no terreiro, eu também tenho dela. E fiz minhas obrigações lá, posteriormente abri minha casa, na minha casa mesmo, e no sítio que a gente tem lá em Biguaçu, que a gente, é onde faz as festas e eventos mais grandiosos, né? Aqui fica mais o atendimento com o búzio e a sessãozinha da segunda-feira. Que são maravilhosas, já tive aqui, né? São maravilhosas. E então, o que você fala sobre a cabula? Que as pessoas têm o que é a cabula? A cabula, segundo historiadores renomados, como Roger Bastide, a cabula é citada como sendo uma seita sincrética que veio da África para a Bahia, depois sofreu choques culturais, transformando-se numa religião precursora da Umbanda, cultuava orixás e eguns no mesmo culto, e da Bahia ela migrou para o Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, e acabou vindo para Florianópolis, Santa Catarina, trazida por Tamanacá. Toda a origem da cabula, e bem como seus personagens mais principais, nos registros da Uniafro, a pessoa pode pesquisar. Tamanacá, que é o meu avô de santo, ele traz toda detalhada, direitinho a história da cabula. Isso, quem trouxe, quando que trouxe, como é que foi feito e tal. Bem legal. Ah, sim, então já tem um registro sobre a cabula. Isso é só acessar que você encontra. Isso. Bom, pessoal, então já sabem, quem quiser, né, preferir, acesse a Uniafro, que já tem alguém explicando sobre cabula, que é muito importante. Isso mesmo. A cabula, ela é junto com a Umbanda? É uma parte da Umbanda? O que é? Como você classificaria
esta união cabula, umbanda? A cabula, a princípio, seria um ritual de umbanda, né? Aqui, como temos almas em Angola, como sendo um ritual de umbanda, ritual de almas em Angola. Mas eu prefiro pensar a cabula por ser completa e não precisar de fundamento com outras religiões, ela ser completa. Eu acho a cabula, eu penso a cabula como uma religião afrodescendente, né? Tem a umbanda que Zélio criou, e tem a cabula, que não se parece em nada com a umbanda de Zélio. Então eu não me sinto à vontade de chamar de umbanda. Mas há quem chame de um ritual de umbanda. Enfim, a cabula possui na sua essência ligações muito fortes com o culto africano. Por exemplo, camarinhas, os roncó, o ifá, a próprio Edé, a imolação litúrgica, que não faz parte das leis de Umbanda, né? Aquela Umbanda do Zélio. E é um culto que tem como origem a nação Banto, né? A nação de Angola. É um culto, a princípio, de Angola, e que trouxe os orixás em Nagô devido a choques culturais no século passado. Muito interessante. Então, eu gostaria de saber um pouco mais detalhes. Eu vi na internet que você postou um preto velho debaixo do alá. Gostaria que você conversasse a respeito dele. Preto velho embaixo do alá meio assusta as pessoas, por que não, né? Devemos partir do princípio assim de que o Alá, ele, vamos concordar que já muita coisa pior do que o preto velho já teve debaixo de Alá, né? Então vamos começar. Explique o Alá. Explique o Alá. O que pode ou não pode estar debaixo do Alá? Primeiro tem que saber o que é o Alá. Sim. Né? O que é o Alá? Então vamos saber o Alá. Que é o Alá significa o Orum. O Orum, não o Orum como sendo as divindades todas, mas com exclusividade de Oxalá, pela cor branca. Então seria como se fosse o manto de Oxalá, as bênçãos de Oxalá sobre aquele evento, né? Aquele orixá. Então quem estiver abaixo das bênçãos de Oxalá é merecedor de estar debaixo do Alá, que seria o manto de Oxalá. Então praticamente tudo que existe, todas as entidades, inclusive até o povo de esquerda, pasmem, sim, nós não acreditamos em inferno e céu, tudo é de Olorum, tudo. Então tudo mereceria estar debaixo do Alá. Acontece que a cabula demonstra na sua saída pública quais são os orixás, qual o eledá daquela pessoa, quais são os guias que foram vinculados àquele ori, quem responde pelos seus orixás. Então você vai ter a saída do pai, debaixo do Alá, do Oborô. Em seguida vai vir o encantado, que seria um Egum, um guia, uma entidade, que a partir daquele momento, depois da coroação, que foi no dia anterior, ele então se vinculou àquele ori, ele foi lapidado naquele ori para sempre. Então a partir daquele instante ele se encantou, vamos chamar assim, e ele faz parte daquele ori. Assim como o orixá, ele responde pelo orixá. Então como tal, ele também vai debaixo do Alá, porque ele representa também um orixá daquela pessoa, ele vai ditar aquela pessoa. Depois vem a mãe, vem a Iabá, também debaixo do Alá, e também vem o responsável pela mãe. Muitas vezes pode ser uma preta velha, pode ser uma cabocla, uma beijada. Enfim, não entra nesse rol entidades de esquerda, por obviedade. Mas todo aquele mentor espiritual, tudo aquilo que rege a pessoa, não só os orixás, mas também os seus mentores espirituais, todos eles têm passe livre para ir debaixo do Alá e serem apresentados para o público, que é o motivo da festa pública, né? A apresentação pública, só isso. E aí, então, o preto velho debaixo do Alá. Essa é a explicação ou tem alguma coisa mais a falar sobre o preto velho debaixo do Alá? O problema, a cabula é uma religião que ela mantém um pouco intacto alguns fundamentos mais internos. Sim. Passados de pai para filho no roncó, chamado folha do santo. A folha do santo, na verdade, é uma folha que você vai esculpindo ela, desde o obori.
Durante aqueles dias que você se recolhe, o zelador, a zeladora vem diariamente fazer uma visitinha e passar os ensinamentos que você nunca viu nada parecido antes. Então você tem a obrigação de ir anotando. Os segredos. Porque parece que o Alá é uma redoma onde poucos entram. Mas não é. O Alá ele representa, é o manto sagrado de Oxalá, que rege todo ser humano da face da terra. Todo ser humano, na verdade, tem um lugar debaixo do Alá. Essa é a verdade. Então, e vamos falar um pouco do Ifá. O Ifá. O Ifá é um conjunto é um sistema oracular de Orumilá, que seria o Orixá. Orumilá é a divindade, são os olhos de Olorum, né? Orumilá. E Ifá são os conjuntos o conjunto de jogos, o conjunto de técnicas que formam o oráculo. Esse é o Ifá. O Oredá não vem sozinho, vem com alguns guias. Esses guias se aproximando da pessoa, às vezes um orixá muito tempo distante, quando ele se aproxima, só o fato de estar próximo já causa um bem-estar intrínseco. E a pessoa sai daqui leve, como se eu tivesse dado um ebó nela, e não fiz nada, só joguei o buzo. Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás, mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás, mas Oxalá criou a terra. Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo. A verdade é que os orixás não interferem muito na vida da pessoa, essa que é a verdade. A gente está mais sobre nossa própria causa e efeito do que sobre o axé dos orixás. Essa é a verdade. Então, hoje eu escutei e vou colocar essa pergunta, já que estamos falando de orixá. Eu escutei, sou de Xangô e tenho todas as características. O que é? Eu não respondi nada. Gostaria de saber o que você pensa disso. Isso para mim é muito interessante, né, falar sobre isso, porque as pessoas se colocam de um patamar. Eu gostaria de saber de você de um patamar. Meu orixá sim, também sou. Aí onde é que eu não sei? Esse é o estereótipo. O estereótipo ele é interessante, porque o estereótipo marcante, por exemplo, o filho de Oxum e Xangô. Tem gente que não consulta nada para saber o orixá da pessoa. A pessoa é pequenininha e gordinha, tipo uma bolinha. A pessoa, fatalmente, ela é de Xangô com Oxum, ou Oxum com Xangô. A dúvida fica em quem que é de frente, né? Porque a pessoa... Mas, na verdade, acontece algumas vezes do estereótipo bater. Isso eu vou ser obrigado a dizer. Já teve pessoas pequenininhas e bem gordinhas que sentaram no búzio e eu explicar para ela que não, Xangô e Oxum. Tem gente que olha para você e já fala Xangô e Oxum, mas é só o Ifá que sabe jogar e dar Xangô com Oxum. E eu falo, olha, Xangô com Oxum, porque na verdade o estereótipo ele existe, mas ele não é uma regra. E Ogum, como fica? Bom, Babá Maurício e Ogum? Não estou dizendo pai de Ogum. Eu estou falando Babá Maurício e Ogum. Das características que eu me encontro no meu orixá? Isso. Bom, eu vejo Ogum se apresenta na minha vida. Lógico, nós somos formados por criação, por signo. Tem várias coisas que interferem em quem nós somos. Não é só o orixá. A gente não pode bitolar. O orixá é apenas uma parte minha. Mas quando a gente nasce para o santo, eu confesso que a gente se torna muito mais o orixá do que antes como era. Então o Ogum em mim, ele representa a minha constância, a minha constância em recomeçar sempre que eu tenho que parar. E a minha capacidade de me levantar sempre que eu caio. Então eu costumo dizer assim, todos os erros, todas as falhas, todas as coisas ruins que acontecem comigo são frutos das escolhas que eu fiz. E tudo de bom, tudo de transformador, de forte que acontece comigo, tem meu orixá por trás. Eu atribuo só as coisas boas ao meu orixá. As coisas ruins, as minhas escolhas, meus caminhos. Essa é a compreensão que o orixá em mim me faz ter. Muito interessante. Tio Juntó, qual é?
Eu sou meu mentor espiritual, meu juntor é Iemanjá. 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 Iemanjá faz de mim alguém incapaz de guardar um rancor, mesmo que eu sofra a pior das traições. Eu nunca idolatrei a imagem, sabe? Eu sempre achei ela como um ponto de representação. Não dá pra dizer que eu idolatrei a imagem. A imagem, sim, a imagem. Não, ela representa. Porque a gente tem nosso Ibá, né? O Ibá, sim. Ibá, O Ibá eu bato pau, baixo minha cabeça, dou sé. Não dou sé a imagem. Eu dou, né? Tira um pauzinho. Sim. Mas assim, o Ibá é o orixá vivo, enquanto que a imagem é só a foto dele. É a representação, A né? representação dele, isso mesmo. E vamos falar uma coisa. Macumba. Macumba. Vamos falar porque tá tão gostoso o nosso papo Também eu tô gostando. que eu gostaria de... Porque, olha, me fizeram essa macumba. Eu fico assim... O fato é que se você pegar um alguidar de barro, botar um pouquinho de farofa de aquele fubá, para não ter que botar o dendê, para não ter trabalho, botar um fubazinho, pegar uma velhinha preta, quebrar em 3 pedaços, botar em cima assim e botar na porta da pessoa. Dependendo quem é aquela pessoa, ela vai entrar numa treva profunda emocional. Porque ela vai olhar aquilo dali e ela vai dar poderes para aquilo, que aquilo não tem poder. Nenhum. Né? Não foi trabalhado, nada, não foi nem cruzado para. Ela vai dar poderes. Então, chamam de macumba qualquer ação que vá contra alguém, contra a integridade física ou espiritual de uma pessoa. Macumba a gente sabe que é um instrumento musical que parece o agogô, assim, macumba é um instrumento musical africano, macumba, né? Eu não sei como é que ele faz agora aqui, mas é um instrumento musical. E esse nome macumba, macumbeiro é aquele que toca macumba, assim como batuqueiro aqui macumba, macumbeiro que toca macumba. E aí macumba popularizou-se, aportuguesou-se, viciou-se de falar de macumba, até porque macumba começa com ma, que é uma incitação de maldade, má. Então, quem chama de macumba geralmente quer dizer que é uma coisa ruim. Mal. Embora já caiu também no gosto nosso de macumba, por exemplo, hoje é sábado. Nossa, tenho que achar uma macumba boa pra eu ir. Isso é carinhoso. É, macumba boa. Né? Vou na macumba do fulano, lá eu adoro, sou muito bem tratado na macumba do fulano. Isso é ótimo. É carinhoso. É carinhoso. Então já tornou-se também um termo carinhoso, macumba. A palavra, ela é pura. Você dá o tom que você quer. Você dá a conotação. A conotação que você quiser nela. Quando eu falo macumba, está sempre sobre uma ênfase sobre um assunto de carinho, né? Porque eu vou numa macumba hoje. Não vejo a hora de chegar segunda-feira, não fico sem uma macumba, né? Já que você falou em Yansan, a cabula faz todos os orixás? A cabula, por mais que tenha sua origem nos cultos banto angolano, não cultua os inquices, né? Que são 21. Nos inquices entram alguns orixás que seriam não cultuados pelo povo nagô, que é Tempo, Iroko, Ossan, Katendê, Oxumaré, Logunedé, Obá, Ieuá e alguns outros orixás. A cabula sofreu, quando a cabula deixou de ser uma seita sincrética e passou a ser uma religião precursora da Umbanda, ela sofreu um choque muito forte cultural nagô e ameríndio, o que fez com que todas as cantigas passassem por português, apenas algumas rezas ficou em Yorubá e muito pouca coisa em Angola. Então a cabula cultua os 7 filhos de Iemanjá como orixás. Então nós temos Oxalá e Iemanjá. Oxalá por ordem de hierarquia, tá? Sim. Oxalá, Obaloaê, Nanã, Xangô, Ogum, Iemanjá, Yansan, Oxum, Oxóssi. Esses são os 7 filhos de Iemanjá com Oxalá, que são 9. Sim. Depois cultuamos também Boiadeiro, Beijada, Preto Velho,
e catiço de Exu. Exu catiço, eu queria entender. Porque você bem sabe que eu fui criada por Orixá e por muito tempo, só fazem 14 anos que estou na Umbanda, então eu sei muito pouco. O que é Exu catiço? Qual é a diferença de Exu para Exu catiço? Bom, Exu é um elemental. Exu é um elemental. Um elemental que serve de elo de ligação entre o mundo material e o mundo espiritual. Exu, segundo a metafísica africana, Exu foi o primeiro orixá criado por Olorum, antes de Oxalá. Então Exu é o elo de dinamismo, de movimento que anima os seres vivos e conscientes, e o Exu também que liga as divindades. Esse é o Exu, a divindade, o elemental da natureza. Todos os orixás têm um Exu para se ligar a gente. E o catiço? O catiço é o Egum. O catiço é o Egum, uma carga remissiva tributária gigantesca. Né? Não estou querendo dizer a tese de que todo Exu foi assassino, criminoso, que toda pombagira foi prostituta, não. Mas eles possuem nas suas condutas uma carga remissiva alta, que faz com que, ao serem enganjados em falanges de trabalho em prol da evolução, sirva para eles somente as falanges mais baixas. Então ele começa por Exu, porque Exu ele tem mais proximidade com o ser humano. Então o catiço ele ocupa essa parte. Ele recebe o nome de Exu. Exu. Aí seria Exu, mas ele recebe o nome de Exu, mas ele não é Exu. Ele é um Egum que trabalha nas falanges de trabalho que representa Exu. Catiço de Exu quer dizer Exu pequeno. Ah, Exu pequeno. Isso, catiço é uma palavra em português, está no dicionário, Sim. que quer dizer catiço e também quer dizer criança mal educada, criança ranhenta, que é criança bagunceira. É um catiço, entendeu? Então, agora eu gostaria carinhosamente de pedir que falasse carinhosamente de cada orixá seu para o público. Dizer Meus orixás? dos seus, que temos um em comum, mas... Eu vou falar do meu time, o time que joga comigo, né? Sim, desde isso. o mesmo time. Mesmo tipo. Então, sou filho de Ogum com Iemanjá. Tenho no meu Iledá também tem Xangô e Oxalá. Sou de vovô Joaquim e de vovó Malvina na praia. Atrás deles tem o seu Meia-Noite e a Dona Maria Oganga. Tem o Pedrinho da praia. Faz tempo que não vem. Porque a minha avó fazia, na sessão de beijada, minha avó punha a preta velha, enquanto que os médios baixavam com beijada. Aquilo era muito legal, porque ficava a vovó e os netinhos. Era de uma organização muito legal. E então eu faço isso também, em homenagem ao que ela fazia. Eu ponho a avó Malvina, que tem uma paciência com criança fantástica, que eu não teria. E também eu, imagina com o meu tamanho todo aqui, se pendurar de Tarzan aqui nessa cor, vai cair o teto com tudo, né? Então a gente faz Então o Pedrinho da praia é a beijadinha. E é isso, tem o Coronel Mariano, chamado vulgo João do Boi, que é o meu boiadeiro, que a cabula cultua a linha de boiadeiros separada da linha de Oxóssi, de caboclos de Oxóssi, índios de Oxóssi. Então é bem legal. É aquela coisa mais nordestina do Xetro Marrumba Xetro, Xetro alho boiadeiro. Eu vinha vindo no clarão da Leopoldina, trazendo boi lá de mina. Então nesse momento vem no Ilê coronéis, capangas, capatazes, cães do mato, esse povo, boiadeiros mesmo. Esse povo do Nordeste, que fez a parte da história, eles voltam. Cangaceiro, muito cangaceiro na linha de boiadeiro. Quando vem sobre a saudação de Xetro Marrumba Xetro, tem uma evocação do catimbó também, com os mestres. Então a cabula traz, eu acho muito legal isso, a cabula trazer isso, essa gira independente do povo do Nordeste, que também, assim como os pretos velhos, possuem uma bagagem fluídica, de conhecimento muito interessante, bem bacana mesmo.
É interessante esse culto separado do culto de Oxóssi, porque eu vejo o culto de Oxóssi trazendo na mesma sessão entidades indígenas e entidades nordestinas, causando um contraste muito forte, sabe? É um total, na verdade, um total contraste, né? Eu acho que a gira de Oxóssi, catiço de Oxóssi. Quem são catiços de Oxóssi? São os índios. Então eles encontram em condições de encantamento e fazem parte então das falanges de Oxóssi, que seria o Oxóssi. Ele não é índio, nunca foi índio. O Oxóssi ele é o elemental que rege a mata. E quem representa mais isso do que o índio? O índio tem representação da mata visceral. Então as falanges de Oxóssi são os caciques, caboclos e índios, pajés. Já que a cabula cultua separadamente, que bom, bem melhor, eu acho. E o seu caboclo, qual seria? Meu caboclo é o seu cobra-coral. Seu cobra-coral. O cacique cobra-coral, o velho. Tem o cobra-coral novo e o cobra-coral velho. Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás, mas Oxalá criou a terra. Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás, mas Oxalá criou a terra. Oxalá criou o mar. Na cabula, você confirma catiço de Exu quando você faz a coroa de Babalorixá. Você acredita nisso? Você pode ficar na ilusão a vida inteira e descobrir que o seu Exu ele não é quem achou que era. E agora? E aí? E aí? Por que Exu deixa para confirmar no final? Porque na verdade são vários fatores que regem isso. Exu quer fé, quer demonstração. Você tem que acreditar em mim sem saber meu nome. Isso é muito interessante. Eu vou trabalhar na sua cabeça sem você saber meu nome. Por ordem de necessidade de você saber meu nome, eu sou o último que você deveria saber. As pessoas querem saber já. Eu recebo pessoas na minha casa que falam assim: Pai Maurício, eu tenho o seu tranca-rua das almas, a Maria Quitéria do cemitério, e também tenho um carrego com o cigano Zafir. Mas eu queria saber quem são meus orixás. Eu acho muito interessante isso. Então vamos tocar num assunto que, rapidamente, a internet. Ela abrange muito. Ela diz o que ela quer. O que você pensa disso? Eu penso o seguinte: a internet ela é uma ferramenta ambígua. É uma ferramenta muito boa. Por exemplo, para eu pesquisar na internet, que eu gosto de fazer. Gosto de fazer por quê? Porque graças ao ego e à vaidade, pessoas que entendem muito de santo competem entre si, espalhando informações de verdade, espalhando orôs, fazendo apostilas, que se você comprar e folhear, realmente é o fundamento mesmo, não tem mentira ali não. O que está acontecendo é uma banalização do orô, uma banalização do segredo, a coisa está muito solta. Para eu pesquisar na internet, eu sempre acho coisas boas, porque eu tenho uma base boa, que não veio da internet, minha base. Quando eu comecei a pesquisar na internet, eu tinha minha base. Então não é qualquer informação que me entra, tem que ter fundamento. E eu tenho uma base forte, então o fundamento entrou. Agora, pessoas, médiums, que vão para a internet, que hoje em dia não tem mais esse negócio de não é o meu tempo de saber, eu vou na internet e busco. Perigoso, porque a internet nada mais é do que a opinião das pessoas. O que ela colocar ali vai. Mas tem muita coisa certa na internet, sim. Tem muita coisa certa, muito fundamento certo. Mas é muito perigoso você procurar. Eu acho assim que nesse mundo de especialistas, nesse mundo onde todo mundo sabe tudo de orixá, o mais aconselhável é você perguntar para o seu pai de santo, sua mãe de santo, o que ele acha. Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás, mas Oxalá criou a terra. Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar,
Oxalá criou um mundo onde reinou os orixás, mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo onde reinou os orixás, Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo onde reinou os Você sabe orixás. se tem mais ao sul, o Rio Grande do Sul tem cabula, Curitiba tem cabula ou não existe cabula nesses locais? Bom, segundo a informação que consta, é que todo cabuleiro que estiver acima de Florianópolis, na direção Bahia-Sul, ele automaticamente deveria ter passado por Florianópolis para ser feito em cabula. Então, nós não temos registros de casas de cabula, roças de cabula abertas no Rio Grande do Sul. Eu não tenho registro, não quer dizer que não tenha. Mas, segundo a nossa árvore genealógica da cabula, depois que Tamanacá foi para o Rio de Janeiro, ele trouxe em Bento Ribeiro, né? Foi feito lá e tal. Então, algumas pessoas foram para lá e ouviram dizer que existia. O problema da cabula é que esses roncós de 21 dias, essa coisa mais original, ela acaba sendo impraticável e acaba sofrendo mutações tão fortes que muda tudo. E você vai ver uma sessão e você acha que é uma coisa e na verdade é uma cabula, mas não chama mais cabula, porque já não faz mais daquele jeito. Então a cabula, ela não é um ritual muito prático, eu concordo. Né? A pessoa ficar 21 dias numa esteira, eu costumo dizer que se todo pai de santo ficasse 21 dias numa esteira, para achar um pai de santo, tu teria que viajar. Não ia estar assim, essa coisa assim, né? Esse supletivo. Porque 21 dias na esteira, minha amiga... É 21 dias na 21 dias na esteira. Então, assim, e por causa disso, religiões têm sofrido mutações para facilitar. Né? Então, onde acaba desaparecendo a cabula. Então, segundo o registro, tem no Rio de Janeiro pouquíssimas casas, na Bahia pouquíssimas casas também. E em Florianópolis, pouquíssimas casas. Então é um ritual que realmente ele não é o mais populoso. Aqui tem quantas casas mais ou menos de cabula? De cabula? Você conhece ou que... De cabula tem a casa principal, a Sociedade Espírita São Lázaro, que é a casa principal. Dessa casa saiu a outra Sociedade Espírita São Lázaro, lá no Ratones, do Cascata. Depois teria a do Mário, lá em Biguaçu, por ali. Depois teria a da Daisy, também em Biguaçu. Teria a minha aqui no Carianos, a da minha mãe de Santa, então são 6. E tem uma 7ª de uma Ialorixá chamada Gisele de Oxum. Então são 7 casas. Se não me engano, são 7 casas de cabula em Florianópolis. Olha só, 7 casas. 7 casas, cabalisticamente falando. Cabula, cabalisticamente falando, 7 casas abertas 7. hoje em funcionamento. Essas 7 estão abertas em funcionamento. E tinha também uma que fechou lá no Saco dos Limões. Esqueci o nome agora da Ialorixá. Seriam 8. Então são 7 em funcionamento. É razoavelmente pequeno. Pequeno. Para as 400 400 e poucas casas na Grande Florianópolis homologadas em Almas em Angola. Isso que a gente sabe. Que a gente sabe. Fora as que não estão homologadas ou macumbas, né, que acontecem em fundos de casa, que a gente também não sabe e que são também prática da religião, com corrente mediúnica e tudo, tambores, tudo. Quer dizer que a Almas em Angola veio e... A Almas em Angola veio, em Florianópolis ela é grande maioria. A grande maioria esmagadora são terreiros de Almas em Angola. E a Almas em Angola tem 2 divisões, né? A ortodoxa, que mantém aquele primeiro formato mais imutável, assim, tipo, sem os reforços, e a Almas em Angola, a atual, essa que tem a nomenclatura de Tata Lorixá, que tem os reforços de 7, 14 e 21 anos. Que já puxou mais pro candomblé.
que puxou mais para o candomblé, essa parte aí do tata lorixá, né? Tem uma... No candomblé não tem tata lorixá. Não, né? mas em Angola tem tata tinquice. Né? Ah, tata tinquice. Na verdade, tata lorixá é uma palavra que, se você falar isso assim pro Brasil, eles não entendem a palavra porque não existe essa palavra. Ela é uma junção de tata tinquice e baba lorixá, que quer dizer a mesma coisa. O tata juntaram tata lorixá, tipo tata em Angola e lorixá em Yorubá, para criar o termo para quem tem a obrigação de 21 anos arriada. Mas é um termo que existe nos locais onde existem almas em Angola. Onde não tem almas em Angola, você não conhece o termo tata lorixá, você não conhece. E a de vocês acaba quando recebe o DK. Não tem reforço? Não, nós recebemos a obrigação de 7 anos, que é o DK. Nesse DK você recebe sua digina de santo. A digina é um nome que você passa a ser conhecido na comunidade religiosa por aquele nome. A digina. A digina do meu avô de Santa Tamanacá e da minha mãe de Santa é Ebamilé. E a minha só vou ficar sabendo em setembro, quando o orixá, ele através do ritual ali, ele grita no salão a digina dele ali, né? Dele. Isso, na qual eu vou ser chamado. Me torce para ser um nome fácil. Os rituais de candomblé não é muitas casas, mas tem queto, tem efon, tem jeje. Acho que tem jeje? Tem jeje? Tem jeje. Então, mas pouquíssima, né? Eu conheço uma casa. Jeje-Marri tem? Não conheço. Então, eu tinha um amigo de Jeje-Marri, mas acho que ele não está mais em Florianópolis. Voltou para o sul. Tem batuque, vai falar em sul, né? Tem batuque. Olha, batuque até a gente... Tem umbanda de 7 linhas, tem umbanda branca, tem quimbanda também em Florianópolis. Já que falasse, o que é umbanda de 7 linhas e umbanda branca? Umbanda de 7 linhas e umbanda branca. Vamos supor, umbanda de 7 linhas e umbanda branca, acho que é a mesma coisa. Umbanda branca seria uma expressão criada para a umbanda que não faz sacrifício nenhum. Uma umbanda branca é uma umbanda que não é contaminada, entre aspas, por dogmas africanos. Por isso que ela é branca, porque não é preta. Entendeu? O que é umbanda branca? É uma umbanda que não tem camarinha, é uma umbanda que não tem sacrifício, uma umbanda que não tem jogo de búzio, uma umbanda que não tem orixá. Essa é a umbanda branca. E quando a umbanda tem orixá, jogo de búzio, camarinha, ela se empretece de africanismo. Então ela aí tem a umbanda 7 linhas, os 7 orixás. Aqueles 7 orixás que eu falei para você que são filhos de Iemanjá com Oxalá, cada linha orixá é uma linha. Então ela cultua as 7 linhas de umbanda, ditas, né, de umbanda. E aí tem algumas alusões a falanges energéticas como linha de Orimá, Iori, falanges, subfalanges, que também é um conhecimento da umbanda de 7 linhas. Depois tem umbanda Nagô, que já vem com um sacrifício. E aí vem nossas umbandas, que eu costumo chamar de candomblé de caboclo, como seria a cabula, como eu acho que é o Almas em Angola também, que é uma religião totalmente com fundamento, começo, meio e fim, direitinho. Candomblé de caboclo. Candomblé de caboclo é uma... Nunca tinha ouvido Nunca falar. ouviu? Não. Então, candomblé de caboclo é um candomblé cujo o caboclo preside. E um candomblé cantado em português. Um candomblé tocado em português e também tocado em Yorubá, claro, mas é um candomblé que já dá uma assistida aos eguns, né? Como faz Almas Angola e faz a cabula. O bom dessa variedade é que eu tenho amigos meus que são de candomblé que falam: meu Deus, eu vou ter que deixar o meu vovô que eu carrego, porque candomblés mais rígidos não cultuam ego. Não. E aí onde eu acho que esses cultos que mesclam o culto ao orixá com profundidade, com fundamento, com força total, ao mesmo tempo que trazem os eguns e dão um jeito de misturá-los. Tipo assim, olha, vocês agora vão responder por eles que não falam, trazendo tudo para uma coisa só. Você então, em vez de escolher, você opta por ter os dois. Os dois. Aí o que acontece? A cabula me dá proporções, me dá liberdade para eu fazer a minha caridade com o vovô e para eu me defender
com os meus orixás. Que com o orixá eu me defendo, com o vovô eu faço caridade. Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás, mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás, mas Oxalá criou a terra, Oxalá. Foi um bom papo. Foi. Foi um papo, assim, agradabilíssimo. Foi muito. Foi um prazer na minha primeira entrevistá-lo. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o público, para o ser humano, o amor ao ser humano, e gostaria de agradecer imensamente pela gentileza de me agraciar com a sua entrevista. Eu que fico agraciado, fico lisonjeado, sempre fui fã da Uniafro, estava triste que tinham parado as entrevistas, né? E fico muito feliz de ser o primeiro aí desse retorno, muito legal mesmo. Então, o que eu posso falar para as pessoas sobre o ser humano, eu acho que tudo, o respeito está por trás de tudo. O respeito, ele não faz você aceitar as coisas, ele faz você tolerar as coisas. Porque você não precisa aceitar, você não precisa comungar, você não precisa pensar daquela forma, você não precisa mudar quem você é para tolerar. Você pode tolerar uma coisa que não faz parte de você. Tipo, eu tolero a ação do meu vizinho, embora eu jamais vou fazer aquilo, porque aquilo não é o meu jeito de fazer a coisa, eu não quero aquilo, mas eu tolero. Eu tolero porque é o jeito dele de fazer aquilo. Isso é respeito. Eu não preciso também aprender a gostar daquilo. É por isso que as pessoas não conseguem aplicar o respeito, porque dá a impressão de que elas têm que mudar, passar a gostar daquilo para poder respeitar. Não, não é gostar, é apenas tolerar. Tolerar faz tudo ficar mais fácil, tudo ficar melhor e o mundo gira mais, como se diz assim, mais harmonioso. E o resto tudo dá certo.